Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Hoje, sábado 2 de novembro deste ano 2024. Também o missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monterrey, no México, na congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia. Que Deus o abençoe grandemente, e também a todos os ministros e suas congregações. Ontem o reverendo Cavalcante esteve aniversariando, o pastor lá de Carapicuíba, da congregação de Carapicuíba, Brasil. Também o nosso irmão Neftali Dia, que hoje estão conectados. Que Deus os abençoe grandemente e continua te usando, Cavalcante, na obra de Deus neste tempo final. Buscamos em Isaías capítulo 59. Vamos buscar em Isaías capítulo 59. Verso 17 em adelante, onde nos diz. Versículo 17 em diante, onde nos diz: Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Vestiu-se de uma justiça como de uma couraça, e pôs o capacete de salvação na cabeça, e pôs sobre si veste de vingança. Em roupa de vingança ele colocou o juiz. Pôs sobre si a vestidura de vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Do lado ele coloca Apocalipse 19, do 11 ao 21. Como para vindicação, segundo as obras deles, assim retribuirá o furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes a paga. E temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória. Do lado direito ele escreve o nome. E desde o poente, desde o nascimento do sol, pois a sua glória, pois virá como uma torrente impetuosa e impelida pelo Espírito do Senhor. A verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada. A verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. A verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. A verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. Esse é o tema que estaremos falando nesse estudo bíblico. Podem assentar, por favor. Nessa caderneta, em cima da verdadeira palavra, ele escreve para o último dia. Em prometida, ele escreve para hoje. Em sendo, ele escreve em cima trazida a vida, e em vindicada, ele escreve cumprida. Ou seja, tem aí diferentes escritos em cima de. Aí tem vários escritos palavra, em cima de cada palavra. E uma pedra angular e as edades. E uma pedra angular e as eras. Pode colocá-la para que escreva aí como ele lo puso aí. Pode colocar para que escrevam da forma que ele escreveu. A verdadeira palavra de Deus para o dia postreiro prometida. A verdadeira palavra de Deus para o último dia,
ou seja, para hoje, traída a vida, vindicada, se- cumplida. sendo trazida à vida, vindicada, cumprida hoje. En el mensaje Shalom, el que foi predicado el Na 12 mensagem de Shalom, janeiro a de que foi pregado 12 de janeiro 1964, dice de el reverendo William 1964, o reverendo William Branham disse assim, Branham, en la página 40, na página 40, dice: cuando usted quiere luz, diz, vea lo que dice la escritura. quando para você esta quer hora. luz, veja o que a Escritura diz para essa hora. Bem, ¿Dónde comienza usted luego? Si hay un pecador aquí, usted comienza en la depois, cruz. Quando usted aonde você se começa? Se reconoce ter por um pecador documento, aqui, você começa na cruz. Se você ahí a la reconhece, izquierda dibuja una estrella morre de com la ele. piedra angular y las Do edades. lado direito, ele desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Você Usted encontrou está o oyendo, drama. luego usted está mirando Você la está página olhando mientras la e aguanta você en está su mano. olhando a página enquanto a segura em sua mão. Usted A tiene una página simpatia. en su mano Você tem em sua mão uma página que le dirá que dirá a estas você cosas, essas donde coisas, los cambios de la música comienzan onde a mudança ejecutar. da música começa a ser Luego usted executada. ve Depois lo que es você el acto. vê o que é o Quando ato. usted ve al Espíritu de Dios caer sobre Quando la você gente veja o Espírito de Deus ciertas cair cosas, sobre as usted mira pessoas hacia e fazer atrás y certas ve coisas, dónde es. você olha Ve para si trás es e eso. veja onde é e veja Si se esa é es isso. la cosa para hoy. Se isso é a coisa ellos para tenían hoje, uma página em sua pois mano. eles tinham uma Quando vino página Jesus, na mão deles, era e quando simpatia, Jesus veio de sinfonia, da simpatia, ele escreve sinfonia. Com certeza a tinham. Estou falando essa palavra correta, essa palavra simpatia, estou falando certo? Aí alguém na congregação fala sinfonia. Ah, sinfonia, certo. Bem, bom, eles tinham uma folha em suas mãos, uma página, mas o que fariam? Eles estavam tentando olhar para trás. No compasso que tinha reticência. Uma porção já tinha sido tocada. Isso é o que as igrejas hoje fazem. Olham para trás e olham qual parte Lutero tocou, o que os luteranos fizeram. Eles não conhecem a mudança da música. Do lado esquerdo para cima ele escreve: os luteranos, a mudança de uma era ou dispensação. Eles não sabem o que Deus está fazendo hoje quando fazem essas coisas. Os luteranos, os pentecostais falam assim: não, nós temos, vocês têm uma página que foi tocada há 50 anos atrás, viram? Com certeza. Vamos somente segurar a palavra dele em nossa mão e aguardar quando vir a mudança. Do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi e do lado direito ele escreve a mudança e uma estrela de Davi também. Depois saberemos o que estamos fazendo. E do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras. Ou seja, começa com ele na cruz. Arrependam-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberás a música, a direção. Vejam, sua palavra. O Espírito Santo manifesta a palavra. O Espírito Santo que manifesta a palavra. Então, siga em frente no ritmo da palavra. O qual será o compasso da música para essa hora, então vá nesse compasso. Muitas pessoas perguntavam, por quê? Eles perguntavam, algumas vezes perguntam a mim, por quê? Por que essas coisas têm que acontecer? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu comecei isso e aconteceu e eu tive esse problema aqui e perdi isso aqui? Aí do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Algumas vezes eu tenho perguntado, por quê? Porque quando eu era somente um ministro jovem, quando eu comecei pela primeira vez, Deus tirou de mim a minha esposa, me tirou a minha bebê de dentro do meu coração. Por que Ele fez isso? Isso foi quando aconteceu aquela grande inundação e Deus levou a esposa dele e a sua pequena Sharon. Mas vejam, depois ele as viu. Ele quis até se suicidar. Imagina, um garoto tinha terminado de casar e com uma bebê e Deus a leva, os levam.
Foi um sofrimento grande para nosso irmão Branham. Eu não sabia. Agora eu sei. Eu só coloquei as minhas mãos na mão dele e continuei em frente, confiando. Veja, em momentos assim, coloque a sua mão na mão dele, na mão de Deus, e tudo contribuirá para o bem, tudo contribui para o bem, para os escolhidos de Deus. Ele conhece cada encontro, ele conhece onde o ritmo deve iniciar, ele sabe o que envolve te moldear, ele sabe que tipo de material ele vai usar, viram? A parte de trás do deserto. Algumas vezes, onde Deus moldeia os homens justos e sábios e profetas, ele escreve a parte de trás do deserto. Um livro de citas tem um lugar que ele escreve o Caribe. Viram? Ali é onde os homens são polidos. Os homens são polidos na palavra. Quando tem todo tipo de credos e coisas neles, deixem que venham a palavra e Deus tira deles e os moldeia e aí desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Os moldeia para isso, para a grande simpatia da sua palavra e a grande sinfonia da sua palavra. Desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo e depois vê a sua palavra movendo para diante. Deus sabe quando o ritmo dela tem que mudar. Aí ele escreve de era ou dispensação. Eu não sei como vai, mas ele sabe. Ele sabe como vai ou não. Mas aqui eu olho e digo, bom, está chegando. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas elas, hein? Deus se moveu através da história no ritmo da promessa de sua palavra. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Em cada era, no mesmo ritmo, sendo a sua palavra. Essa foi a forma que Deus se moveu através da história, desde lá do Gênesis até a Revelação. Ele se moveu através da história com sua palavra. Isso é certo. No ritmo do poder do Espírito Santo, vindicando a sua palavra aos eleitos. E do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi. Agora, lembrem, ele nunca pôde tocar a parte de fora da igreja, somente os escolhidos. Na mensagem Eventos Modernos, esclarecidos pelas profecias, vamos ir ali na página 24. Embaixo e também um pouquinho da 25. E vós não me recebestes. Outro virá e a ele recebereis. Vocês pegarão suas denominações e continuarão com elas. Seguem, a Bíblia diz. Eles foram levantados para encher esse lugar. Cegos, nu, e não sabem. Igreja, religião, é tão ímpio como Caim. Faz um sacrifício, faz tudo da forma que Abel fez, mas foi revelado a ele qual era o sacrifício. Não era fruta do campo ou alguma coisa a fazer com suas mãos. O crente pode ver a palavra encarnada, e aí ele escreve a palavra encarnada. Os demais não podem ver. Todos aqueles israelitas, depois que viram a Moisés fazer aquilo e os trouxe ao grande concílio, onde ia ser realizado, todos falaram, iremos com Balaão. Porque pensamos que o Dr. Balaão está correto, ele é mais preparado e tudo, assim que nós tomaremos. E Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto. E Jesus disse, eles nunca virão, não tem nenhum salvo. Jesus disse, eles falaram, nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse, e todos estão mortos, eternamente separados de Deus, todos estão mortos. Com certeza, porque eles ouviram um erro, ou seja, a Balaão, eles ouviram um erro.
Quando Moisés, o vindicado de Deus, e um líder para mostrar o caminho à terra prometida, e eles tinham vindo bem até aquele lugar, mas depois eles não continuaram com ele. Agora, os crentes podem ver, mas os incrédulos não podem ver isso vindicado. E ali ele escreve, ali ele escreveu, os crentes podem ver a palavra encarnada vindicada. Os crentes podem ver a palavra encarnada vindicada. Continua falando aqui na mensagem Shalom, onde paramos, diz, olha, aqueles sacerdotes falaram, esse homem é Beelzebu, ele é um adivinho, pois ele está lendo a mente de vocês. Eles conheciam pouco. A palavra penetra mais do que uma espada de 2 fios e é um discernidor dos pensamentos que está no coração. E ele era essa palavra. Ele era a palavra. Mas aquela pequena prostituta de pé naquele poço, aquele dia, para conseguir um balde de água, ela disse, parece que você é profeta, nós sabemos que o Messias vem, nós não temos tido profeta por centenas de anos, mas sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, isso é o que ele vai fazer, isso é o que ele fará. E ele falou, eu sou ele, e isso foi suficiente. Por quê? Aí estava saindo o ritmo, ela estava procurando nesse caminho, ela estava procurando por essa mudança de uma igreja denominacional a um Messias vindicado. E aqui ele estava de pé, o Messias do qual Moisés falou, o Senhor, vosso Deus, levantará um profeta como eu. Ali está ele, o ritmo mudou. A semente vindicada o reconheceu, e ele escreve o Messias e desenha uma estrela de Davi. Então veja, se fez consciente isso. Se fez consciente porque ela estava nesse caminho correto e ela estava esperando uma mudança. E quando essa palavra tocou, aí nessa semente, ela germinou e aí abriu os olhos. Ela aí reconheceu ele quando ele falou, sou eu. Ele falou ali, quando estavam julgando Jesus, ele disse, eu já disse antes. Quando falaram, nos diz de uma vez quem você é e não nos perturbe mais. Mas eu já disse, vejam, vamos procurar essa partezinha, porque vejam a diferença. Da revelação sendo dada a um crente e um incrédulo. Eu não sei se foi nessa ocasião aí que espancaram ele. Vamos ver se é em Mateus. Mateus 26. 57 diz, e os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os oficiais para ver o fim. E os principais sacerdotes, todos os anciãos, e todo o conselho do Sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o entregarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Vejam, ali tinham muitas testemunhas falsas. Ou seja, tendo casos fabricados e tudo isso. Mesmo que se apresentavam muitas testemunhas falsas, mas por fim apareceram 2 falsas testemunhas, porque o diabo sempre tem testemunhas, mas são testemunhas falsas. Deus tem 2 testemunhas, Moisés e Elias, e são os verdadeiros, Moisés e Elias. Levantando-se, o sumo sacerdote perguntou, esse disse que pode derrubar o templo de Deus e construir em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, disse, você não responde nada?
que esses falam contra ti? Mas Jesus ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. E entretanto eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Caramba. Pergunta se ele é, ele fala, e aí fala que blasfemou. Então, em que ficamos? Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvimos agora a sua blasfêmia. Porque disse que era o Cristo, o Messias, o ungido. O que vos parece? Respondendo eles, responderam: é réu de morte. Rápidos para matá-lo, porque isso foi o que aconteceu no início. E esse é o rastro da serpente, porque o pai deles, que provém da serpente antiga, que é diabo, e o diabo, Satanás, veja, ele teve o filho dele, que foi Caim, e o que Caim fez? Matou seu irmão Abel. Ou seja, vejam, de onde vêm os assassinos. Então lhe cuspiram no rosto e lhe deram bofetadas e murros. Vejam tudo o que fizeram, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Aí começa a zombar. Quem foi que te bateu? E João também fala. Vamos ver João 10. Aí nos fala algo também. João 10, 22, vejam. E celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe disseram: até quando perturbará nossa alma? Se tu és o Cristo, nos diz abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam de mim. Então veja que ele já vinha dizendo, mas para o incrédulo, não era essa revelação, mas veja, aqui, para essa mulher de má fama, quando ele disse: eu sou ele, aí germinou, brotou essa semente. Isso foi o suficiente. Continua dizendo: e quando a verdadeira palavra de Deus cai sobre a semente, e eles veem essa vindicação da palavra, eles a reconhecem. Eles estão olhando a palavra, eles conhecem a mudança, eles conhecem o encontro, eles conhecem o tempo, conhecem a mudança e conhecem o compasso que tem que ir nessa hora. Aleluia! Eles conhecem o compasso, eles conhecem a hora, eles sabem como tem que ir. Vem? Somente o eleito sabe. E aí ele desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Agora, nessa mensagem, vasos separados para Deus, o Dr. William Soto Santiago diz que foi pregado 15 de fevereiro de 2013 em Bogotá, na Colômbia. Diz assim: agora, quando completar todos esses vasos no templo de Deus, então terá completado todo o trabalho da construção do templo espiritual de Cristo. E Cristo se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Através das mensagens do reverendo William Branham, algumas pessoas pensam que os selos já foram abertos e que o livro dos 7 selos já foi aberto, mas não. Representou o que será a tomada e a abertura desse livro. Em um escrito onde ele nos fala:
a la luz de los sellos. Tem que compreender a Bíblia à luz dos selos. Hay que entender la Biblia a la luz. Tem que entender a Bíblia à luz dos selos. Ahora miren, sigue diciendo, por eso el reverendo William Branham dice que cuando Cristo O reverendo William Branham disse que se quando levantará del trono del Padre, Cristo y completar sua entonces igreja, se tomará levantará el do trono título do de Pai propiedad, e el tomará libro o de los título de siete propriedade, o sellos, y livro lo dos abrirá en sete el cielo, selos, y lo traerá e a o la abrirá tierra. no céu e o trará Por à eso terra. encontramos en el libro de los sellos Por que isso dice, vemos no livro "Eso Os Selos que ele todavía está en disse, el futuro". isso ainda está Así va a ser no futuro. cuando entre Assim hasta el será último escogido de quando Dios. entrar o último escolhido de Deus. E no livro Os Selos nos diz na página 108, A mitad de página dice, na metade da página diz assim: ahora esto es para los elegidos. agora isso é para os eleitos. Y cuando vino el clamor, he aquí el esposo viene. E quando ouviu o clamor, eis que o esposo vem. A la izquierda escribe Mateo, Do lado esquerdo escreve Mateus, aí em cima, Mateus 25, do 10 ao 13. y escribe esposo, E escreve esposo, y dibuja una estrella de David e desenha uma estrela de Davi. ahí, en este también. Sí, dibuja una estrella de Nesse David a la aí e izquierda. nesse aqui também, desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Eis que o esposo vem. Todos aquellos que durmieron, Então todos aqueles que dormiram, através das eras da igreja, despertaram. Do lado esquerdo ele escreveu para cima, a ressurreição. ¿ve usted? No es como muchas Você veces viu? pensamos, Não é como pensamos muitas vezes, que Deus vai juntar umas quantas milhares de pessoas só dessa era para formar a noiva, mas bem são os eleitos de todas as eras. E do lado esquerdo ele desenha uma pirâmide e as eras. Por isso, Cristo tem que permanecer no trono de mediação como um intercessor até que o último entre na última era. Do lado esquerdo ele escreve futuro e escreve até que o último entra. Então, essa revelação de tudo o que aconteceu vem à luz, e o povo pode ver tudo o que aconteceu, compreende? E do lado direito aí escreve trono e intercessão. Agora, nosso irmão William continua dizendo: por isso vemos no livro Os Selos que ele diz, isso ainda está no futuro. Assim será quando entrar até o último escolhido de Deus. E como ele podia dizer, hoje foi aberto o primeiro selo, amanhã será aberto o segundo e assim por diante. Porque nele Deus estava representando e através dele representando o que Deus irá fazer mais adiante. Porque antes de Deus fazer algo, ele representa através dos seus profetas. E no livro de Citas, na página 136, párrafo 12:16 diz, no parágrafo 12:16, primeiro aos Coríntios 13 diz isso: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será tirado. Assim todas essas pequenas coisas que está pulando como uma criança, tentando falar em língua e todas essas outras coisas, quando o que é perfeito, e em cima aí escreveu, em cima desse parágrafo escreveu, o que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. O que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. E nesse mesmo parágrafo embaixo,
escribe lo que es en parte para los niños pentecostales. O que é em parte para as crianças, os meninos pentecostais. O que é em parte para as crianças pentecostais. E em cima, o que é perfeito, 2 pontos, é a perfeita interpretação da palavra. E agora continua dizendo, e hoje, pela ajuda de Deus, temos a perfeita interpretação da palavra com vindicação divina. E em cima escreveu, vindicação. Então, o que é em parte é tirado. E aí, do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular. E a parte da 7ª era dividida. E continua dizendo, sendo ele um profeta, ou seja, irmão Branham, Deus refletiu tudo o que ele iria fazer quando Cristo completasse sua igreja, e então sai do trono da intercessão e deixa de ser intercessor e se converte no leão da tribo de Judá. No livro Os Selos, nos diz na página 80, abajo, en estos dos, vamos a ver aquí también él hace una anotación allí. Nesses dois, vamos ver aqui ele faz uma anotação também. Página 80, esse último párrafo. Página 80, esse último parágrafo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos, assim ele falou. Nesse livro, do lado direito, ele escreve 7º anjo dispensacional. Agora o Cordeiro vem e muda de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. Do lado direito escreve futuro. E quando se torna um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Deus o reteve e é um mistério, mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Do lado esquerdo aqui escreve leão e embaixo leão rei, nessa página embaixo. E assim embaixo aqui, ao longo da parte de baixo, ele escreve: refletiu no 7º anjo da 7ª era o que fará no 7º anjo dispensacional da 7ª dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. Refletiu no 7º anjo da 7ª era o que fará no 7º anjo o dispensacional da 7ª dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. Continua dizendo, nenhum papa, nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados. Mas quando termina sua obra como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão. E ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda! Para tomar o livro e revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição e conjecturas através de todas essas eras denominacionais. Aí continua, ele escreve depois de denominacional, escreve las edades denominacionais. Depois de denominacionais, ele escreve as eras denominacionais. E em cima, aqui nessa página 81 arriba, aqui nessa página 81, em cima de onde fala brecha, em cima ele escreve o 7º anjo da 7ª era,
é igual WMB, ou seja, William Marion Branham. Sétimo anjo da sétima dispensação é igual o anjo de Jesus, que é o Espírito Santo. Veja, aí mais embaixo escreve, o ancião disse, ou seja, mais embaixo onde fala a brecha, que é o tema, aí ele escreve, o ancião disse, dois pontos, leão, traço, rei. Vamos passar a 102. Desse livro, os selos, 102 embaixo. Agora, o Cordeiro, durante o tempo da intercessão, conhece os que têm seu nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E do lado direito escreve futuro. E enquanto não vier, enquanto todos eles não se manifestarem nessa terra, ele não pode deixar esse lugar. Do lado direito ele escreve o último entre, ou seja, até que o último entre. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras. Entendem? Ali está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio a morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele, pelo seu prévio conhecimento, viu, não por sua própria vontade. Mais embaixo aí ele escreve a intercessão até que entre o último, aí embaixo. A intercessão até que o último entre. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não por sua vontade, porque a vontade dele é que nenhum se perca, se perda nenhum. Mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome para ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas assim que esse indivíduo esse último nome tenha sido lançado no clório, do lado direito ele escreve último e escreve futuro e escreve cloro. Então os dias de intercessão terminam. O que é sujo, suja-se mais. O que é santo, santifica-se mais. Então ele deixa o santuário e esse lugar se converte em tribunal de juízo. Do lado direito desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Onde se converte no tribunal de juízo? Na era da pedra angular. Aí é que está como leão, como juiz, como rei. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. Agora o nosso irmão William continua dizendo. Agora, isso é muito importante entender, porque se não entendermos isso, o tempo todo estaríamos confundidos, pensando uma coisa e pensando que uma coisa que representou era uma realidade. Não. Ou seja, agora veja na mensagem, que não é assim. Na mensagem da liderança, nos diz, na página 43, recordem que Jesus disse, sigam-me, sigam-me, deixam o que tem e sigam-me. E essa é a única forma para ter vida eterna. Esse foi o único remédio que ele deu a esse homem. Foi o único remédio que ele deu para aquele comerciante. E é o único remédio que ele dá a qualquer um. Sua eleição, ele toma sua decisão. E é perfeito o tempo todo. E nós temos que seguir a ele. É a única maneira de obter vida eterna. Assim que a direção de Deus é, siga a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Do lado direito, desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras, e escreve, seguir a liderança de Deus
é igual seguir a palavra vindicada para cada era. Esse é um bom tema para algum momento. O que é a liderança de Deus em cada era e em cada dispensação? Seguir a liderança de Deus é igual seguir a palavra vindicada para cada era. Agora vejam, ele continua dizendo aqui. Agora, isso é muito importante entender, porque se não entendêssemos isso, o tempo todo estaríamos confundidos, pensando uma coisa e pensando que um reflexo era uma realidade. Não, um reflexo é um tipo e figura, é uma sombra, uma representação do que Deus irá fazer mais adiante. E aqui em um escrito, em um cartãozinho, ele escreveu... Ele disse, é como um espelho na escuridão. É um reflexo. Mas quando o que é perfeito vem, aí você vê cara a cara. A realidade do que antes era somente um reflexo através de uma pessoa ou alguma outra coisa. Vamos ter aqui para que possam escrever. E assim também vocês tenham aí. É como em um espelho na escuridão. É um reflexo. Mas quando o que é perfeito vem, você vê cara a cara a realidade do que antes somente era um reflexo através de alguma pessoa, vejam, ou outra coisa. Que em 1 aos Coríntios nos fala disto. 1 aos Coríntios 13, capítulo 13, versículo 12, onde nos diz, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Viram? Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O nosso irmão William continua dizendo, como nos profetas do Antigo Testamento, Deus representou a Cristo. E quando João Batista esteve presente, ali Cristo estava sendo refletido também, porque foi o último dos profetas onde foi refletido a primeira vinda de Cristo. Na mensagem, não te apoies no teu próprio entendimento. O reverendo William Branham nos disse aqui na página 13, embaixo, no último parágrafo, nesta versão diz, e nós não poderíamos aplicar isso mesmo nesse dia, quando o Espírito Santo vier, o que eles querem aplicar a alguma outra era. Quando ele entrar em ação e na demonstração do seu poder de vida eterna, as pessoas querem chamar de um fanatismo selvagem. Por quê? Porque eles estão se apoiando em seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor. E vocês sabem que isso é certo. A vindicação de Deus é a própria manifestação da promessa. A identificação da própria interpretação de Deus é a vindicação da promessa, ou seja, o cumprimento da promessa. Talvez eu direi, eu vou tornar um pouquinho mais claro. Quando Deus fala a palavra, Ele não necessita de nenhum homem ou de nenhuma mulher ou alguém mais que diga o que isso significa. Quando Ele disse, bom, vocês dizem, Deus quis dizer isso. Deus quer dizer exatamente o que Ele disse que quer dizer. Viram? Agora, como Ele interpreta a sua própria palavra?
ao cumpri-la. A Bíblia diz, uma virgem conceberá e ela concebeu. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Deus diz, haja luz e houve luz. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Deus disse também que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele o fez. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Isso unicamente necessita de uma aceitação, como a mulher no poço. Alguém que aceite o que Deus fez não precisa de uma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus prometeu as coisas que nós vemos dia após dia, que Ele as faria no último dia. Hoje em dia, as pessoas, como foi naquele momento, elas se apoiam no seu próprio entendimento. O meu pastor disse que isso é fanatismo, mas a Bíblia disse que isso aconteceria. No entendimento de quem você vai se apoiar? Podem falar, não, isso aí é fanatismo, esse movimento aí. Mas foi prometido que teria um avivamento no fim do tempo. Veja, em que você vai se apoiar? Agora vejam, ele continua dizendo, vocês veem, os outros profetas que refletiram a Cristo, não vemos que apareceram batizando as pessoas, mas João Batista, porquanto ele refletiu mais de perto, refletiu tudo mais de perto, então João Batista apareceu batizando. Agora, no livro Os Selos, ali também nos diz algo na página 242. Vamos ver ali. Do livro Os Selos, na página 242, diz assim, o vinho novo traz a revelação. Assim aconteceu no dia de Pentecostes. Eles sabiam que devia ter um derramamento do Espírito e esperaram até que isso aconteceu. E quando chegou a vindicação da revelação, também chegou o estímulo. E, na verdade, encheram de fogo, pois saíram na rua depois de estar trancados atrás das portas, saíram para pregar o Evangelho para as pessoas que antes tinham medo. Correto? Algo tinha acontecido. A verdadeira palavra da promessa tinha sido vindicada. E aí ele escreve, cumprida. Viram? O que foi prometido, que ele ia derramar do seu Espírito Santo. Então aí essa palavra estava sendo vindicada, estava sendo cumprida. Do lado esquerdo ele escreve, ele desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, mas João Batista, porquanto representou tudo mais de perto, João Batista parece batizando. Por quê? Porque agora, quando o Messias vier, todos que crerão no Messias serão batizados também. Viram o simples que é tudo? Mas quando foi representado, refletido em outros profetas, porquanto estavam mais distantes, não se via essa parte que seria realizada. Na mensagem Reconhecendo o Dia e sua mensagem, nos diz na página 39. Embaixo diz assim, já passando para 40, agora finalizando porque está ficando tarde. Os ricos, cegos e educados de Laodiceia porão a palavra fora de seu meio. Fizeram? Ele disse que faria. Como os profetas antigamente foram enviados para vindicar a palavra prometida para o seu dia, para que o povo que foi predestinado no seu dia vissem pessoas como a mulher junto ao poço, como Natanael, o cego Bartimeu e Pedro e os demais que o reconheceram. Ele foi essa palavra. Em cima ele escreve, vindicar é igual torná-la realidade em carne, cumprir a palavra. Vindicar é igual tornar realidade em carne, cumprir a palavra. Cumprir a palavra. E também no livro de Citas, no livro de Citas também,
116 na página 116, nos dice del párrafo 10:22 no parágrafo 10:22 o 10:24, la 10:24 da página 116. 10:24 da página 126. Eles rejeitaram a palavra vindicada, e ele escreve em carne, escreveu assim em cima, em carne. E aceitaram um dogma no seu lugar. Isso forma a morte espiritual. Morte. A palavra ainda está sendo pregada aos mortos, exatamente. Não será durante o milênio. Agora, você viu? A eles já lhes foi pregado. Talvez hoje estão recebendo. Vocês vejam? Vocês viram? Em cima escreve pregando aos mortos. A palavra vindicada em carne. Pregando aos mortos hoje. Ele escreve pregando aos mortos hoje. A palavra vindicada em carne. Agora miren em este escrito aqui. Agora vejam aqui nesse escrito, onde diz, aí é bastante largo todo isso. Tudo isso é bem longo. Tirando o estudo, porque não vai dar tempo de escrever tudo. Vamos ler rapidinho, depois vocês vão ter no estudo. Bom, veja, H2O é igual água. Dois nêutrons de hidrogênio e mais um de oxigênio, então é igual água. O resultado é água. Vocês sabem, vocês conhecem a fórmula. Ustedes sabem a fórmula da outros. Ustedes saben la fórmula, o sea, sin esa fórmula da otros. Vocês vejam, vocês sabem. La formulada, outros não. O sea, outra fórmula assim não dá água. Ou seja, outra fórmula não produz água. Separados. Esses elementos separados não produzem água. Unidos, sim. E aí escreve certas escrituras e coloca Emmanuel, mais o verbo é igual a Jesus. E escreve outras escrituras. E escreve outras escrituras. E escreve Deuteronômio 18, do 15 a 18, é igual a Jesus. Então vejam o que escreveu aqui. Diz assim: uns viram a fórmula e o resultado. Outros viram somente a fórmula. Outros viram o resultado. O melhor sempre é ver a fórmula e o resultado, para assim ter uma base sólida e assim saber que esse é o resultado real do cumprimento de uma promessa divina que foi colocado na Bíblia em uma forma profética. Uma mensagem, ele falou da fórmula de Jesus, Moisés e Elias. Já falamos. Agora, de que adianta ver a fórmula, mas não ver o resultado? Qual é o resultado dessa fórmula? Por exemplo, da água. Pois, água. E qual é o resultado da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Vejam. Ver a fórmula que o Filho do Homem viria com seus anjos, mas ficar aí. Agora, quando a pessoa vê a fórmula e vê o resultado, e o que é o resultado?
en carne humana. Deus cumprindo essa Tão fórmula sencillo em como carne isso. humana. Tão simples Y assim. ahí la persona ve la E fórmula aí a y pessoa ve el vê a resultado. fórmula e vê o resultado. Siempre lo mejor es ver la O fórmula melhor y el sempre é resultado ver a para así tener fórmula e una o base resultado, sólida para assim ter y uma así base saber sólida que ese es el resultado e real assim saber del que esse é o cumplimiento de una resultado promesa real divina que fue do puesta cumprimento en la de uma Biblia, promessa divina que en foi una fórmula colocada na Bíblia. profética. Ver em uma Ahora forma sigue diciendo nuestro profética. hermano William, Agora, nosso irmão William continua dizendo: por ejemplo, cuando usted ve la sombra por de exemplo, algo, quando você vê a ou de sombra alguém de que alguma viene, coisa ou de alguém por que exemplo, está vindo, por exemplo, usted ve la sombra de un avión você vê a y sombra de usted um no ve avião nada más que una e sombra ahí você grande. não vê mais nada E você senão vê uma sombra grande que tem aí. E alas, você vê que e tem assim por asas estilo. e assim por diante. Vamos a leer esta partecita aquí de la fórmula de la Vamos venida de ler Cristo, essa de la segunda partezinha venida de aqui Cristo, da fórmula da que segunda foi vinda em de Cristo, 2005 que ele que lo foi predicou. em 2005 que ele E ele pregou. nos dice, "Hay una E ele nos fórmula disse: para la segunda tem venida uma de fórmula Cristo", e para a essa segunda vinda fórmula de Cristo, diríamos e essa fórmula, diríamos, E5 más M2 é E5 mais M2 é igual J2. Moisés y Elías o Moisés más Elías. Moisés Vamos e hacerla Elias ou em Moisés outra mais forma. Elias. Vamos fazer de outra forma. Podemos poner cualquiera al frente. M2 podemos colocar M2 qualquer ou um E5. na frente. M2 M2 ou E5. Más M2 E5 mais mais E5 J2 é mais igual à segunda J2 venida é de igual Cristo. à segunda vinda de Cristo. Más fácil para que lo entiendan. dice Mais el hermano fácil para que William. Esa es la compreendam. fórmula de la segunda Essa venida de é Cristo. a fórmula Sin da esa segunda vinda de fórmula, Cristo. no Sem hay essa segunda venida fórmula, de Cristo. não tem segunda vinda de Ya fue Cristo. mostrada en el monte de la transfiguración. Já foi mostrada no Monte da Transfiguração. Se han levantado muchas personas creyendo que tienen algo. Se levantaram muitas pessoas se crendo que tem algo. Se han levantado muchas personas creyendo Se que tienen levantaram algo. muitas pessoas Pero crendo que cuando tem se algo. busca a ver la fórmula, Mas quando no tienen esa vai fórmula. ver a fórmula, Esa não tem essa fórmula. La conocerá solamente una persona Essa y la fórmula dará a somente uma conocer a la pessoa iglesia a del Señor conhecerá Jesucristo. e revelará à igreja do Senhor Jesus Cristo. Y se ha estado dando a conocer. E Y hoy se está hablando está también. sendo revelado. E hoje Ou seja, também já está estão falando. Ou entendendo. seja, vejam, já estão Ya entendendo. están viendo el resultado. Já estão vendo o resultado. Hasta lo están oyendo. Até estão ouvindo ele. Y con esa fórmula y con el resultado de esa fórmula, E com essa fórmula, com o todos os resultado escolhidos dessa forma, obtendrán la fé todos para os ser escolhidos transformados obterão y uma llevados fé con para Cristo a serem la cena de las transformados bodas del Cordero. e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. para obtener el agua. Sabemos la fórmula y tenemos agua. Para ter água, Para nós sabemos a fórmula obtener e temos água. E para nuestra obter transformação e rapto, nossa transformação e o rápido, tenemos ya la fórmula. já temos a y fórmula. tenemos también el cumplimiento, E el também resultado de esa temos fórmula. o cumprimento, Bendito sea el o Señor resultado para siempre. dessa fórmula. Ou seja, Bendito o tenemos Senhor para sempre. Ou lo que seja, el pueblo necesita. temos o que o povo necessita. Ahora, miren ustedes algo más aquí. Vocês vejam algo mais aqui. Eso está en ese mensaje, la fórmula de la segunda Isso venida está de na Cristo. mensagem, a fórmula da segunda vinda de Cristo. Y él arriba hace unos escritos muy Em importantes. cima, ahí en ele ese coloca estudio. uns escritos muito importantes nesse estudo. Ahí luego lo pondremos porque Depois vamos para colocar poder leerlo bien ahí, la tenía para ler bem aí. essa foto captada aí. Eu tinha Nesse essa estudo, foto tirada e em desse uma parte estudo. escreve, "Uma Em uma fórmula parte ele é escreve: mistério." uma fórmula é um Todo mistério. na criação tem uma fórmula. Na criação, tudo En tem el uma mundo fórmula. invisible e en el mundo visible. No mundo invisível e no mundo visível. Está bueno, ese estudio lo llegamos a leer. Esse estudo também nós já lemos. Ahora miren, sigue diciendo nuestro hermano William, Agora, nosso irmão ele continua dizendo:
Por exemplo, você vê a sombra de um avião e você não vê nada mais que uma sombra grande. Você vê que tem asas e assim por diante, mas não pode distinguir muitos detalhes. Mas quando está mais perto, então, na sombra se vê outros detalhes, e quando chega, aí já se pode ver toda a realidade do que estava sendo mostrado na sombra, no tipo e figura, o que sempre é a sombra. No livro das Eras, na página 40, o editado, nuestro hermano Branham dice, fijémonos a mitad de página, aquí en la 40, na metade da página, aqui na 40, vamos observar no que a Bíblia nos diz a respeito desse sábado de repouso. Porque o que entrou no seu repouso, esse entrando, não é somente entrando, mas é permanecendo ali no repouso. É repouso eterno, que o sétimo dia somente é um tipo, uma representação. 7 é completação, 8 é o primeiro dia novamente. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos dando vida eterna e repouso eterno do sábado. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras, e do lado direito para cima escreve: o oitavo dia é igual ressurreição. Então vemos por que Deus não pôde nos dar um certo dia da semana como sábado de repouso. Temos entrado em e permanecemos no nosso repouso, o que Israel não pôde fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós gozamos. E por que a pessoa vai querer voltar para uma sombra quando hoje temos a realidade? Do lado direito desenha uma estrela de Davi e escreve: é melhor a realidade do que a sombra, a representação, o tipo. Nisso aqui também escreve. Vamos ver se tem um escrito aqui nessa página também. Aí escreve: por que regressar a uma sombra? Aí escreve: por que regressar a uma sombra quando hoje temos a realidade? Assim, em forma de interrogação. Agora, nosso irmão ele continua dizendo: agora, o que Deus estará fazendo nesse tempo já foi refletido nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros. Portanto, qualquer pessoa, se não vigiar bem, poderão pensar que estará imitando a São Paulo ou algum dos 7 anjos mensageiros. E isso nós já, como que já ouvimos. Alguns poderão pensar: esse aí está imitando. Vejam o delicado que é e o importante que é ver a palavra que foi prometida em tempos passados, quando cumpre. Então, olha a Escritura, que Jesus disse a eles: esquadrinhai, examinai as Escrituras. Portanto, qualquer pessoa, se não vigiar bem, poderão pensar que está imitando a São Paulo ou algum dos 7 anjos mensageiros. Agora, vejam na mensagem: a união invisível. Na página da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, na página 40, nos diz assim: no princípio você era semente pelo seu primeiro casamento. Agora você sabe o que é certo, exatamente como eu disse, do filhote de águia. Quando ele ouviu a voz do noivo, ele foi a ele, a palavra de Deus ungida e vindicada para os dias finais.
Noé foi a palavra vindicada para o dia dele. Você acredita nisso? Crê nisso? Bom, hoje a mensagem dele não funcionaria. Moisés foi a palavra vindicada para a era dele. Você crê isso? Para hoje não funcionaria. Aí ele escreve o primeiro, ou seja, o primeiro Moisés. João foi a palavra vindicada. Você crê nisso? Mas não funcionaria nos dias de Jesus. Certamente que não. Não, Senhor. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino do céu. Ele escreve as eras, a graça e os 7 mensageiros. Aí ele escreve, cada profeta é a palavra vindicada para seu dia. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia, aqui sai Lutero e a sua reforma, a igreja dele não funcionaria hoje em dia, a de Wesley não funcionaria e nem a pentecostal. Funcionou nos seus dias, mas é outro dia. Essa é a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho para vocês, mas Deus vindicou tão perfeitamente que aqui não tem perguntas. Exatamente perfeito. Agora, nosso irmão William continua dizendo, mas é que o que foi tipo e figura lá se converterá em uma realidade aqui. Aqui se converte em uma realidade. O que foi tipo e figura naqueles tempos se torna uma realidade aqui. Agora vejam que nem todos o receberiam. Muitos o abandonam. Vejam, nessa mensagem, porque clama, fala, na página 23. Nos diz, me permita repetir isso de modo que eu não seja mal entendido. Hoje as mulheres, como eu digo, elas desejam agir como as estrelas de cinema. Os homens desejam agir como os comediantes da televisão. Os pregadores de hoje parecem fazer as igrejas dele como um certo tipo de loja moderna, membresias e coisas assim. Ele escreve lojas. Eles veem a possibilidade de talvez se converter em bispo ou supervisor geral, algo assim. Se tudo for bem com a igreja, e assim, abandonando as Escrituras, mesmo tendo elas na frente, ou seja, ainda tendo a Escritura na frente, e tendo o cumprimento dessa Escritura na frente, com reticência, completamente vindicada com o poder de Deus e pela palavra vivente de Deus, vivendo nas pessoas. No entanto, eles não a desejam. Eles falam, nós não desejamos misturar com uma coisa assim. Você deve ter o seu cartão de companheirismo e ter a sua ordem denominacional. Até mesmo homens honestos como Ló, sentado em Sodoma, sabendo que aquilo era incorreto. Agora, o que eles fazem quando fazem isso? Eles paralisam a pouca fé que tinham, não podem trabalhar. Aí ele escreve, abandonam a Escritura vindicada. Agora, Moisés jogou isso de lado e pôs a sua fé. Paralisou o mundo. A sua fé paralisa o mundo ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Agora, você tem que pegar uma ou outra. Você veja, a Bíblia não muda, Deus não muda. Ele é o Deus que não muda. Do lado direito ele escreve, Deus não muda. Nessa mensagem aqui também, eu acuso essa geração. Ali também nos fala, na página 38, o nosso irmão Branham nos disse, e Jesus disse, eu perdoo vocês por isso, mas quando o Espírito Santo vier, viram agora? Você fala uma palavra contra ele, não lhe será perdoado. Recordem, de nenhum modo
terá misericórdia. Quando você blasfema e chama o Espírito de Deus, a palavra de Deus que foi vindicada pelo Espírito, vejam que a palavra diz assim e o Espírito está vindicando, e você chama de uma coisa não limpa, você cruzou a linha entre a misericórdia e o juízo e nunca lhe será perdoado. Vejam, tem um lugar que ele escreveu em uma caderneta. Ele escreveu allí. Miren, vamos a ver si lo pueden ver ahí. Vamos ver se vocês conseguem ver aí o que ele escreveu aqui. Miren lo que dice allí. La roca. Veja o que ele escreveu ali. A la cual hablarle a rocha, para que dê sua água ao pueblo, a qual falara para que dê sua água ao povo, lleno de ira, mas Moisés, cheio de ira, a feriu e perdeu a bênção de entrar na terra prometida, por causa de romper o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Agora, entre linhas, aí ele escreve: e o que ferir a segunda vinda de Cristo com palavras que ferem, não entrará na transformação e rapto. Isso é assim diz o Senhor. Nenhum irá no rapto, nenhum entrará na transformação, na terra prometida do corpo novo. A rocha a qual falar para que dê a sua água ao povo. Porém Moisés, cheio de ira, a fere e perdeu a bênção de entrar na terra prometida, por romper o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E escreveu entre linhas: e o que ferir a segunda vinda de Cristo com palavras que ferem, não entrará na transformação e nem no rapto. Tão simples assim. Agora veja o que ele continua dizendo aqui. Por esse motivo, eu acuso essa geração de ser culpado de estar blasfemando, crucificando, blasfemando o Filho de Deus manifestado. Essa é uma promessa para todos os profetas. É uma promessa para quê? Para todos os profetas, que o próprio Cristo seria nos últimos dias, tal como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Blasfêmias com as quais eles crucificam o Filho de Deus novamente para o povo. Ele é a palavra vindicada. Uma palavra contra ele nunca poderá ser perdoada. Agora, então o que vocês farão? Onde vocês estarão? Onde vocês se porão? Eles estão condenados, somente estão esperando a hora que a ira de Deus seja manifestada. Ele os esmiuçará. Essa geração está amando as denominações e dogmas feitas pelos homens, mais que a palavra vindicada de Deus. Eu gostaria de ter muito tempo para isso. Essa geração rejeita a revelação de Deus. E ali ele escreve a revelação de Deus em carne. Ele escreveu do lado direito. Mas nós estamos caminhando por onde os apóstolos caminharam. Isso é correto. Você diz, bem, outros também falam isso. Deus vindica. Ou seja, o Senhor tem que vindicar. E aí do lado esquerdo escreve a blasfêmia contra o Espírito Santo. E escreve o que é a palavra vindicada assim em forma de interrogação. Agora, nosso irmão ele continua dizendo aqui: aquilo foi o tipo e figura, e foi a realidade de cada era. E aqui será a realidade do nosso tempo, que foi refletida em outras eras.
Na mensagem, eis aqui um homem que pode acender a luz, ele também nos fala de tudo isso que temos estado falando. Vejam na página 16. Na página 16 nos diz assim: oh, como apreciamos essas grandes coisas, de como a palavra sendo vindicada é a luz da palavra falada. Vem? Deus disse, haja luz. Agora, o que seria se ele falasse e a luz não aparecesse? Então, não saberíamos se seria certo ou não, não saberíamos se ele estava certo ou não, não saberíamos se ele é ou não Deus, porque ele disse, haja e não houve nada. Vem? Assim que quando Deus fala e vemos que é, então essa é a luz que sai brilhando na verdade da palavra, viu? Tem luz e vida. E do lado esquerdo ele escreve, a palavra vindicada, feito realidade, é a luz da palavra falada. Essa é a verdade da palavra, a palavra cumprida. A palavra vindicada, feito realidade, é a luz da palavra falada. Essa é a verdade da palavra, a palavra cumprida. Nessa mensagem aqui também, o único lugar preparado por Deus para adorar, na página 14, o reverendo William Branham nos diz, Caim era tão religioso quanto Abel, ambos construíram um altar, ambos amavam a Deus, ambos faziam sacrifícios, ambos adoravam, ambos pagavam os dízimos, ambos faziam tudo do mesmo modo. Mas pela fé, Abel, fé que é revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, demonstrada e vindicada, glória. Caim deu uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus requeria adoração. E Caim deu a oferta, mas Deus não a vindicou. Mas pelo verdadeiro canal, aí ele escreve, Deus vindica sua palavra revelada em quem a tenha. Deus vindica sua palavra revelada em quem la tenha. Deus vindica sua palavra revelada em quem a tenha. Você diz, bom, minha igreja é um canal. Espera um minuto. Deus interpreta sua própria palavra pelos termos pelos quais ele falou. Veja, Caim disse, eu sou religioso, eu sou amante do meu fazedor, eu ofereço a ti esse altar bonito, lindo, eu ofereço a ti esse sacrifício, eu edifiquei todas essas coisas, Senhor, porque eu te amo. Abel falou a mesma coisa. Agora, o que é vindicado é o que é aprovado. E Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque pela revelação ele tinha encontrado o verdadeiro canal de Deus que era aceitável. Agora vigiem esse espírito de Caim ao longo das Escrituras, exatamente até esse mesmo dia. Fundamental, tão fundamental quanto o outro. Aí ele escreve, vigiem o espírito de Caim. Por isso ele dizia, em algum momento eu vou pregar o rastro da serpente, ou o caminho da serpente. Vejam, por quê? Porque isso traria ele até esse tempo, mas não foi permitido a ele fazer essa separação e demonstrar esse rastro da serpente nesse tempo final. Agora, em um escrito aqui também, onde ele escreveu, quando chega o tempo de uma era ou de uma dispensação, toda palavra prometida será vivificada, trazida à vida, trazida a cumprimento. E Deus a respalda e realiza a obra para esse tempo. Quando chega o tempo de uma era ou de uma dispensação, toda palavra prometida será vindicada, trazida à vida, trazida a cumprimento. E Deus a respalda e realiza a obra para esse tempo.
Agora vejam na Acá en mensagem este o Israel mensaje celestial. que leímos, Aqui nessa mensagem que el lemos, único lugar provisto por Dios en o único un lugar escrito atrás también, preparado por Deus, atrás tem um escrito também. escribe a quién vindica a Dios, Escreve es decir, me a pregunta, quem Deus al vindica, que assim em forma de tiene interrogação. la revelación, Ao que tem E a escreve revelação. la llave. E escreve a porque la chave. llave es una revelación. Porque a chave é uma El que revelação. tiene la llave O que tem a chave tiene la revelación. tem a revelação. Ahora ahí también más abajito escribió, pero ya esto sería para otro. Escribe sus acciones. En sus acciones podemos ver Escreve. lo que piensan. Em suas ações podemos ver o que pensam. Podemos ver o que pensam por suas ações. Veja, nessa mensagem, o Israel Celestial foi pregado 31 de março de 1994 em Vila Vicêncio, na Colômbia. Nosso irmão William nos disse, para o começo de uma dispensação, aí sempre aparece o mensageiro dessa nova dispensação. Por isso, o mensageiro de uma nova dispensação sempre recolhe tudo que os profetas, os mensageiros anteriores a ele, falaram. Ou seja, recolhe de tudo. Agora, vejam no escrito dessa caderneta que ali ele nos disse, crendo a palavra manifestada em carne humana, se recebe aquilo para o qual Deus a envia. Nos crentes tem que cumprir o que essa palavra encarnada diz. O que antes dizia a palavra escrita. Jesus dizia, está escrito. Ontem essa era a palavra escrita, encarnada. E o mesmo foi em cada era e em cada dispensação. A palavra escrita encarnada. Por isso Jesus dizia, quando o diabo tentou ele, ele disse, está escrito, está escrito. Vejam, ele ia às escrituras. Agora vejam, continua dizendo nosso irmão William, e tudo que falaram nas eras passadas e em dispensações passadas, por quê? Porque tudo que ele tem que falar já foi representado em eras e dispensações passadas. E o ministério também foi representado nos mensageiros e profetas de Deus de outras eras e de outras dispensações. Na mensagem Shalom que lemos no início, nos dice, vamos a ver dónde lo coloqué por aquí. En ese mensaje, vamos ver onde eu coloquei por aqui. Nessa mensagem, en la página 50, na página 50, nos dice, nos diz, ele veio e disse que ele era a paz na terra e boa vontade para com os homens, mas o mundo não o recebeu. Viram? Ele era paz para todos aqueles que viessem a ele para paz. Vejam, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ele foi a boa vontade naquele novo ano começando, novo dia de Deus. Por quê? Porque ele era a luz vindicada daquele dia, viram? Mas tem mais palavras para serem vindicadas. Agora, isso está no livro de Citas, porque ali também ele escreveu algo. Vamos ver na página aqui, na 120, que é o extrato que está posto ali, que é essa parte do livro que estamos lendo. Página 120, no parágrafo 10:55, diz assim.
Mas tem mais palavras para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavras. Quando a última palavra for vindicada, melhor dizendo, então a morte será tragada na vitória e os mortos em Cristo se levantarão. O milênio será estabelecido e haverá uma grande paz. Shalom. Vamos nos colocar nesse dia, aqui no milênio, no folheto ele escreve sétimo milênio, sétimo dia, oitavo dia, oitava era. Vamos nos colocar nessa paz, nessa última grande Shalom. E no folheto ele escreve o sétimo milênio, o dia do Senhor. E desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. E aqui do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi e escreve assim para cima: quando a última palavra for vindicada, ou seja, trazida a vida, a cumprimento, virá a ressurreição e transformação, e o milênio será estabelecido. E no livro de citas, esse extrato, no parágrafo 1065, em cima ele escreveu Jesus, Elias, Moisés. E em cima, aqui na continuação desse parágrafo, escreve, em cima do nome de William Marion Branham, ele escreve a ressurreição, e embaixo escreve quando a última palavra for vindicada. E escreve el Senhor com Elias e Moisés. E escreve o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Agora vejam. Aqui continua dizendo. Nessa outra mensagem. Intitulado Cristo, o Mistério de Deus Revelado, ali também nos diz na página 72. Diz, as nações estão em quiebra. Diz, as nações estão quebrando e Israel está despertando. Vocês viram o que eu quero dizer? Ele começou a dar vida a seu corpo. Por quê? São os que ele redimiu. E para esse tempo, a obra de mediador terá terminado. E então ele está trazendo a vida ao seu corpo como vindicação para o rapto. E do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular. E em cima escreve, trazendo a vida ao corpo como vindicação para o rapto. A intercessão terá terminado. Trazendo a vida ao corpo, vejam, na era da pedra angular, trazendo vida ao corpo. Agora vejam. Vamos olhar aqui na frente, parece que ele deixou escrito nessa página. Veja, ele escreveu a vindicação para o rapto. Deus trazendo a vida ao corpo. E no meio, a vinda do Senhor, a vinda da vida, o que ele prometeu. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. E ele pega todo esse material que está disponível e usa na construção de uma nova dispensação. Aqui nós temos tido todo esse material. A Bíblia, as mensagens do reverendo William Branham, as mensagens do nosso irmão William. E tem estado estabelecendo e está sendo estabelecido a dispensação do reino. Vejam na página 91 do livro Os Selos. Tem um lugar que ele fala Bíblia por ali, mensagem por lá. Eu não sei se vocês têm por aí. Não sei se os irmãos têm por aí. Nós lemos em algum momento. É 291. Vamos ver o que nos diz ali.
Diz, observa bem o relato. Quando o servo de Abraão, Eliezer, foi buscar Rebeca, a montou num camelo, e era o mesmo camelo ao qual ela tinha dado de beber. E sobre esse camelo ela foi para encontrar o seu noivo a quem não tinha visto. A mesma coisa, o animal que ela alimentou e deu de beber foi o mesmo que a levou a seu futuro esposo e lar. Hoje é igual, a mesma coisa que a igreja está regando, a semente da palavra, essa mesma palavra será vivificada e nos levará a nosso noivo. E do lado direito desenha uma estrela de Davi, ao que ainda não vimos. Naquele tempo ainda não tinha visto. Agora vejam, ele ouviu no cumprimento da visão da capa quando foi levado ali. Ele viu ele ministrando. Ele ouviu quando desceu e viu até o nome. E observam quão perfeito foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo, longe da casa dele, quando Rebeca ouviu. Igualmente, a igreja encontra Cristo no ar e depois ele a leva à casa do Pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac fez o mesmo com Rebeca e observa que foi amor à primeira vista. Do lado direito ele escreve ontem. E mais embaixo escreve o filho prometido hoje e desenha uma pedra angular e as eras. Oh, irmão, ela correu a encontrá-lo. Assim mesmo a igreja encontrará Cristo no ar para estar com ele para sempre. Ele escreve, sobe na palavra vindicada, ou seja, cumprida. Feito realidade, feito carne. Onde? Na era da pedra angular. À noite e nesses dias eu me alegrei bastante quando ele estava me dando tudo isso. E eu me alegrava, me regozijava como Deus trouxe a vida, trouxe a cumprimento o que Ele prometeu, o que foi falado pelos profetas, o que foi precursado pelo reverendo William Branham e o que foi trazido pelo nosso amado irmão William Souto Santiago. E eu sei que vocês também se alegraram ao ver a verdadeira palavra de Deus prometida, sendo vindicada hoje. Para mim foi um grande privilégio e uma grande bênção poder, nessa ocasião, poder compartilhar com vocês esses momentinhos ao redor da sua palavra e ver essa palavra sendo vindicada, sendo trazida à vida hoje, no meio da igreja noiva. Estaremos vendo Amanhã estaremos vendo o tema relacionado ao dia de amanhã, vamos a ver aqui. Es el misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. É o mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. O mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. Esse é o tema que estaremos vendo para amanhã. Esse é o tema que estaremos vendo amanhã. E hoje, pues hemos estado vendo toda essa verdadeira palavra. Hoje estivemos vendo toda essa verdadeira palavra que foi trazida, palavra de Deus trazida pelos profetas, a qual foi prometida, sendo vindicada hoje, ou seja, para o dia final, hoje, sendo cumprida, trazendo a vida, como ele escreveu em cima. Bom, vamos ficar de pé e assim vamos deixar conosco o reverendo William Pérez concluir já com uma alabança.
já finalizar com louvor y así ser despedidos en oración, e assim ser despedidos em oração, dándole gracias a Dios que nos dando permite graças a Deus tener este compañerismo que nos permite ter alrededor esse de su companheirismo palabra. Con nosotros el ao reverendo redor de sua palavra. Conosco, William Pérez o Matos reverendo para continuar. William Pérez Matos para continuar.